E aí, turma, tudo bem? Vamos a mais um episódio do Eu Falo Sozinho. Eu tive a grata satisfação de receber inúmeros comentários, e-mails sobre o primeiro episódio. Mas quem sabe a gente vai fazendo mais alguns outros aí. Foi apenas comecei com uma brincadeira e aí acabou o negócio dando liga. E hoje eu tô aqui em casa, tô tranquilo, sozinho. Tava aqui trabalhando em algumas coisas minhas aqui. E eu essa semana eu tava conversando com um grupo de pacientes e foi um negócio muito legal, decorrente de um processo terapêutico que eu estava passando, que eu ainda estou passando. A gente faz algumas coisas na nossa vida por uma série de razões. A gente acaba assumindo alguns compromissos ou algumas responsabilidades sem saber se estamos mesmo habilitados ou capacitados para executar determinadas tarefas. Às vezes nós somos colocados em determinadas situações por pessoas amigas, pessoas do nosso círculo de amizade, pessoas do nosso círculo de trabalho, pessoas do nosso círculo afetivo, que nos solicita algumas coisas e a gente acaba fazendo, e depois a gente acostuma com aquela situação e acaba se repetindo, e vai chegando uma hora que enche o saco, porra, que merda, não quero mais fazer isso aí, isso já deu conta. Mas aí você fica com aquele negócio, puxa vida, eu vou ter que parar de fazer isso aí, mas o que será que a pessoa vai pensar? O que ela vai achar? Putz, esse tempo todo ela tem contado comigo e tá, tudo bem. E como é que você fica nessa? Como é que eu fico nessa história? Por quê? Eu estou fazendo uma determinada tarefa, tô me comportando de um determinado jeito, tô cumprindo algumas rotinas que já não tenho mais saco de fazer. Não tô feliz fazendo aquilo. Não tá colaborando com a minha vida em porra nenhuma. Só tá me enchendo o saco. Mas as pessoas que se servem desta minha atitude, dessa tarefa que eu executo, desse tipo específico de comportamento que eu tenho, essas pessoas, se ficassem isso, provavelmente vão ficar muito tristes, vão ficar infelizes e tudo mais. Repito, e eu? E você? Como é que tu fica? Então, o que significa que as coisas têm que ser de um jeito, de tal forma que que para que você seja feliz, eu tenho que me fuder. Olha que baita negócio eu estou fazendo. O mundo será muito legal se você for do jeito que eu quero que você seja. Não do jeito que você é. O jeito que você é não é muito bom. O meu jeito que é legal. O jeito que eu quero que você seja é que é bom. E eu tenho absoluta certeza, eu estou falando aqui, ó, olho no olho, tá? Que você, eu, em inúmeras situações, nos adaptamos a determinadas situações, nos colocamos diante de pessoas, nossos amigos, companheiros de trabalho, pessoas do nosso círculo afetivo, a minha esposa, a sua esposa, seu marido, seu filho, enfim, essas pessoas, elas de alguma maneira determinam como você tem que ser, como eu tenho que ser. Ah? Bom, então, quando isso acontece, a gente estabelece uma rotina. Essa rotina, eu vou metaforizar, transformar essa rotina em um caminho. E entre você, íntegro, com seu estado de consciência pleno, e esta situação em particular, existe uma ponte. Ou seja,
Você tem você se adaptou a uma nova rotina de comportamento, se adaptou a uma nova rotina de trabalho, se adaptou a uma nova rotina de inter-relação, né? E essa adaptação eu vou chamar de ponte. Então, quando você precisa agir dessa maneira, ou seja, agindo do modo que os outros querem que você haja, o que é que você faz? Você sai da sua condição, do seu estado pleno de consciência e age dessa outra maneira. Ou seja, você vai de um ponto a outro. Quando você faz isso, é como se você atravessasse uma ponte. Quando você olha para baixo dessa ponte, você vê coisas tenebrosas. Um grande abismo, você vê talvez um terreno lamacento, pantanoso, você enxerga uma coisa nevoenta, mas de qualquer forma, como essa ponte já está construída, você transita por ela. Quando você transita por essa ponte e vê toda esta cena, e vai se comportar daquele jeito, vai agir de uma maneira incongruente, incoerente com a sua condição, você começa a ter sensações, por exemplo, de medo, de preocupação, de frustração, de tristeza, a palavra mais certa, que saco, que merda, cara, que coisa, por que eu tô fazendo isso? Mas faz. Tá? Então, a hora que você descobre que entre você, o seu estado pleno de consciência, o seu estado de coerência e essa outra condição, você descobre que existe uma ponte conectando esse ponto, a sua condição e essa circunstância, você olha para essa ponte e você a observa de um jeito como se fosse um engenheiro, como se fosse um arquiteto, como se fosse um construtor, né? E que você observa que ela tem algumas características. Por exemplo, ela tem os seus pilares de sustentação, ela tem a gente chama isso em engenharia, a banda de rodagem, que é a plataforma por onde você transita e tudo mais. Só que isso já está em ruínas, isso já tá feio, porque haverá um momento em que você vai transitar por essa ponte e ela pode cair. E ela pode cair, você pode cair num terreno lamacento, não sai mais de lá. Um terreno lamacento de incompreensão, um terreno lamacento de incerteza, você pode despencar para um abismo de profunda tristeza, de constrangimento e frustração. Então, antes que isso aconteça, eu faço uma recomendação para você. Faça isso, ó. Presta atenção no que você vai fazer. 4, 3, 2, 1, fire! Acaba com essa ponte, dinamita, detona, imploda, acabe definitivamente com essa ponte. O que vai acontecer? O dia que você disser, eu não quero mais fazer isso, eu não estou disposto a seguir essa rotina, eu não estou disposto a me comportar mais desse jeito, o que vai acontecer? Você vai ficar bem. Ah, mas e o outro, e o fulano, o ciclano, o beltrano e tal, o que vai acontecer? Bem, isso é um problema deles, não é mais seu. Pode parecer um pouco impactante por conta da explosão que você acabou de ver agora. Tá? Eu comentava essa semana com uma pessoa e ela me disse, puxa vida, mas o fato de eu fazer estas coisas, de fazer algumas coisas, desculpa, ela me leva a... Eu criei um certo nível de responsabilidade diante dessa atitude, diante dessa atividade. Qual é a recomendação que você me daria antes de eu detonar a ponte? Ó, me parece óbvio essa assertiva.
Gente, se você tem alguma coisa para resolver com alguém, chega, senta, discuta, olho no olho, resolve e tudo mais. Ah, mas a pessoa é minha tia, coitadinha, ela vai ter que entender. É minha esposa, que ela vai ter que entender. Ah, é meu colega de trabalho, meu parceiro de trabalho, ele vai ter que entender. Ou você passe o resto da sua vida andando por essa ponte, transitando por esse espaço, correndo o risco no dia dessa ponte cair. Porque ela não é construída obedecendo os rigores técnicos de uma engenharia de alta competência. Porque se você faz o que gosta, se você tem aquilo que... Se você precisa fazer alguma coisa do qual você gosta, você construiu não só um caminho, mas uma ponte consistente, uma ponte com pilares portentosos, uma banda de rodagem tranquila, legal, que você pode ir e vir, é um local bem iluminado. A chegada a este seu destino, né, é sempre uma expectativa agradável. Eu digo isso, por exemplo, quando você sai de manhã e vai para o seu trabalho. Quando você sai da sua casa e vai para uma atividade, por exemplo, um trabalho voluntário que você faz com muita alegria, com muito contentamento, essa ponte já está construída. Os pilares de sustentação desse ato são coisas que te deixam feliz, alegre, contente, satisfeito, contempla a sua alma, transfere para o seu coração o que existe de mais puro, o que existe de mais legal, maravilhoso, de contentamento, de alegria, de coragem, de ímpeto, de amorosidade para com os outros e para com você. Uma questão de uns 10 dias eu tenho um casal de amigas e elas comentavam que elas têm um amigo em comum e que esse rapaz vive sempre se aproveitando da condição delas e tudo mais, e que ele queria fazer uma viagem, gostaria muito de fazer uma viagem para a Europa. E essa viagem ele foi solicitar a elas que desse uma ajuda e tudo mais, né? E elas, coincidentemente, vamos ver o que a gente pode fazer. E coincidentemente nós nos encontramos e eu senti que aquilo estava... Ela me contou a história e aquilo tinha dado um certo constrangimento. Aí eu cheguei e perguntei para ela, escuta, deixa eu só entender uma coisa. Essa viagem é uma viagem de trabalho? Não. É uma viagem urgente, tem alguma coisa? Não, é uma viagem a passeio e tudo mais. Tá, mas e ele precisa fazer esse passeio agora? Ele não tem os recursos para fazer esse passeio e tudo mais? Não tem, veio pedir. E vocês têm condições de atendê-lo nesse momento? Não temos. Então não atenda. Mas ele vai ficar... A gente gostaria de atendê-lo de uma certa maneira, mas para quê? Eu falei, faça a seguinte experiência. Diga a ele que você não vai emprestar o dinheiro para ele fazer a viagem. Eu estou falando isso porque elas já fizeram isso algumas vezes. Ele não devolveu das outras vezes e agora... Então, agora era acabar com essa ponte. Foi muito engraçado porque eu falei o seguinte: se ele for realmente seu amigo e você disser que não vai emprestar o dinheiro, obviamente que ele vai compreender. Agora, se ele não for amigo de vocês, ele vai espernear, ele vai sapatear. Tá certo? É só isso. E aí você vai dizer para ele que se ele sapatear, se ele espernear, você vai dizer para ele o seguinte: primeira coisa, me devolva aqueles que eu já emprestei para você e daqui para frente eu não vou te emprestar mais. Mas vai acabar a nossa amizade. Falei, que grande negócio vocês estão fazendo sendo amigo de uma pessoa com esse naipe, tá? O problema passa a ser dele, agora não é mais de vocês o problema. Arrebenta com essa ponte. Vocês não precisam mais desse tipo de relação. É radical? Me parece que sim. Mas é uma solução bastante aceitável para uma situação como essa. Eu tenho inúmeros casos para contar para vocês aqui. Eu tinha uma vez que era um problema... Eu era obrigado
por conta de uma exigência de família, a almoçar todo final de semana na casa de uma tia. Muito querida, muito amada, muito bacana, mas eu tinha que ir todo dia lá, todo final de semana. Quando eu me casei, a minha mulher fez a seguinte questão: escuta, por que nós temos que todo dia almoçar, todo final de semana almoçar na casa da sua tia? Falei, eu não soube responder a pergunta, porque era uma coisa tão ruim, estava tão acostumado que ficou arraigado na minha... Falei, não temos mais necessidade lá. E um dia nós não fomos. E aí perguntaram, por que vocês não vieram almoçar aqui com a gente? Não, porque nós fomos levar as crianças ao clube. Tava um domingo maravilhoso. Ao invés da gente vir para cá, nós fomos para o clube tomar sol e passear com as crianças. Foi o suficiente para eles virarem a cara conosco, ficaram bravos e tudo mais. Aí naquele dia eu tomei essa decisão. Eu nunca mais vou almoçar na sua casa. Porque se você não é capaz de compreender que eu quero passear com os meus filhos num domingo, ao invés de almoçar na sua casa, eu tenho o direito de fazer isso. Se você não tem capacidade de compreender isso, isso é um problema seu. Então, deu. Uma segunda condição é, eu faço coisas que não gosto. Essa é a primeira. Tá? E não quero mais fazer. Dinamita a ponte. Acaba com isso. Uma segunda coisa, que aí é muito importante que você leve em consideração essa parte, ela é mais traumática. É de você para com você mesmo. Tem coisas que eu fazia e já não posso mais fazer. Por exemplo, quando você tem 19, 20 anos de idade, um jovem, uma jovem, né, com todo o vigor e com todo o esplendor da sua juventude, quando você está junto com a pessoa amada, rola um tchucu-tchucu, um fuque-fuque, né? Não só um, mas vários. Né? Quando vai chegando uma determinada época da sua vida, as coisas já não são tão mais frequentes como você imaginava que fosse. E aí eu vou contar um negócio para vocês, vou te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo. Recentemente eu tive que fazer, foi feita, o pessoal técnico veio instalar um ar-condicionado no nosso quarto e fui eu que fiz a instalação elétrica toda da minha casa, então eu conheço bem toda a instalação, a fiação que demanda, né, maior potência e tudo, um fio mais grosso e tudo. Então eu fui trepar no telhado para fazer a fiação, né, para descer a fiação para conectar ao equipamento. E fazia muito tempo que eu não trepava no telhado. Fazia muito tempo que eu subia no forro. E quando fui subir no forro, eu observei que para eu subir no forro, pela passagem do meu forro, ele tem uma certa dificuldade, eu preciso usar a força dos braços para poder trepar no forro. E eu observei que eu já não estou mais com aquele vigor para dar aquela trepada no forro. E o que aconteceu? Eu cheguei cerimoniosamente e me despedi do forro. Foi a última vez que eu trepei no forro. Então, pois bem, nós estamos falando de trepada, né? Aqui daquela ideia do passado e tal, então tudo tem a ver com trepada. Mas, coincidentemente, né, tem algumas coisas que nós já não temos mais condições de fazer. Coisas das quais são importantes em nossa vida até uma determinada etapa e depois elas deixam de ser importantes. Ou eu preciso deixar de fazer para fazer outras coisas. Eu preciso me apartar desta condição, desta situação, deixar de me preocupar, por exemplo, com algo que já não é mais necessário que eu me preocupe com aquilo e dar espaço para outro tipo de ocupação. Usar o meu cérebro, por exemplo, para fazer outras coisas. Se eu já não tenho mais uma tônus muscular, habilidade física e tudo mais, eu tenho que a palavra não é conformar, mas eu tenho que me adaptar a essa nova situação. Então, quando você tem essas capacidades adaptativas,
Você vive muito mais feliz, você vive muito mais tranquilo, e é uma coisa assim que de alguma maneira contempla as tuas novas propostas naquilo que está por vir. E aí, vamos viver feliz, ok? Para finalizar, eu quero fazer um convite a você. Já que você assistiu esse vídeo até esse momento, eu te faço uma recomendação. Se você tem pontes para detonar, hoje, no momento que você for se recolher, tá? Procure olhar para algumas situações da sua vida e verificar se você pode abandoná-las definitivamente. Construa entre você e essa situação uma ponte. Mas uma ponte bem feia, bem tenebrosa, caindo aos pedaços. Então fica mais fácil de você detonar isso aí. Coloca umas 3, 4 bananas de dinamite nessa criatura e acaba logo com isso. Definitivamente. Aquelas situações que, por exemplo, você fazia, de alguma maneira elas foram agradáveis para você, mas que você agora não tem mais como voltar para essa situação. Apenas olhe para esta ponte como um legado de glória, de sucesso, de coisas boas. Mas agora, nesse momento que você está me assistindo, eu quero te propor uma obra de engenharia. Pegue aquilo que existe de mais duro e concreto que existe em você, que são os desígnios divinos. Esses são imutáveis, são pétreos. Existem leis que sustentam esse engendramento das coisas de Deus. Eu estou falando de engenharia espiritual, engenharia divina. Pegue algumas coisas, por exemplo, como pedra, ferro, cimento. A pedra, o ferro, o cimento, você pode trocar por novos propósitos, novos projetos, novas ideias. E junte tudo isso numa amálgama e comece a construir novas pontes. Comece a elaborar novas estruturas pelas quais você possa transitar. Não volte mais pelos caminhos tortuosos e nebulosos. Construa, vá ao encontro dos seus propósitos. Permita a si mesmo que você possa ir e vir com leveza e com tranquilidade. Permita que esta ponte que você está construindo para os seus novos propósitos seja uma ponte de vias largas e muito bem pavimentadas, com estruturas muito bonitas, com estruturas bem iluminadas, tá? e que você seja feliz. Falei demais hoje, né? Essa coisa foi... Eu não sei se isso tem a ver muito com o meu momento hoje. Eu arrebentei umas 2 ou 3 pontes essa semana. E hoje mesmo eu fiz uma atividade. E essa atividade foi prestar um serviço a um amigo, que é um trabalho específico que eu faço. E dizia a ele o seguinte: cerimoniosamente, hoje está sendo a última vez que eu faço esse trabalho. Trabalho ligado à minha área de radiestesia, enfim. Hoje é a última vez que eu faço esse trabalho. Ele queria me ajudar, falei, não me ajude. Isso que eu estou fazendo hoje, eu estou detonando a minha ponte ligada a essa tarefa. Eu não quero mais fazer essa tarefa. Não que ela não seja boa. Eu não tenho mais condições de fazê-la. Então, está definitivamente encerrada essa atividade. Foi muito bom, foi muito legal. Foi um trabalho que eu fiz para um casal amigo. Fui à casa deles, depois nós terminamos o trabalho com um bom bate-papo, tomamos um café, comemos os biscoitos e encerrei essa atividade para sempre. Não quero mais fazer, não vou mais fazer. Então, se deu. Um abraço pro gaiteiro. Então tá certo. Depois eu conto outra. Combinado? Um abraço grande para vocês e até mais.